A maioria das pessoas nunca consegue, nem por um momento, desvencilhar-se das restrições impostas por aqueles que as rodeiam, nem pode desconsiderar a sua aprovação. Desde o momento em que começam a compreender os sorrisos e as carrancas dos pais, eles precisam da aprovação momento a momento de todos, até mesmo de estranhos. Essas pessoas medem todo o seu valor pelo que os outros pensam delas. Richard Taylor, restaurando o orgulho. A maioria de nós se preocupa muito com o que as outras pessoas pensam de nós. Valorizamos muito a aprovação social e possuímos um medo irracional de desaprovação, crítica e rejeição. Em vez de traçar um caminho de vida que se alinhe com os nossos talentos, pontos fortes e desejos, conformamo-nos com os desejos e expectativas dos outros. Alguns de nós até deixamos nossos sonhos morrerem porque tememos como seremos julgados se os perseguirmos. Neste vídeo, vamos explorar como podemos diminuir uma necessidade excessiva de aprovação social e superar o medo da desaprovação social, que inibe a vida. Nunca desejei satisfazer a multidão, pelo que eu sei, eles não aprovam, e o que eles aprovam, eu não sei. Epicuro, citado em Sêneca, Epístolas. Um primeiro passo útil para cultivar uma atitude mais saudável em relação às opiniões dos outros é refletir sobre o caráter dos indivíduos cuja aprovação buscamos. Essas pessoas merecem nosso respeito e admiração? Eles estão florescendo ou estagnados? Possuem mentes corajosas, independentes e curiosas, capazes de procurar a verdade e de formar e expressar as suas próprias opiniões? Ou são conformistas covardes que aceitam e regurgitam acriticamente tudo o que lhes é dito pelas principais notícias, celebridades, personalidades das redes sociais e políticos? Se uma pessoa não nos impressiona, por que deveríamos nos importar se o nosso modo de vida impressiona? Por que você sente prazer em elogiar aqueles que você mesmo não consegue elogiar? Sêneca, Epístolas. Ou como Arthur Schopenhauer ecoou, o que se passa na consciência de outras pessoas, como tal, uma questão de indiferença para nós, e com o tempo ficamos realmente indiferentes a isso, quando percebemos quão superficiais e fúteis são os pensamentos da maioria das pessoas, quão estreitas são suas ideias, quão mesquinhos são seus sentimentos, quão perversas são suas opiniões e quanto de erro há na maioria delas. Arthur Schopenhauer, a sabedoria da vida. Condicionar-nos a ser indiferentes à aprovação de um único indivíduo é uma coisa. No entanto, quando estamos na presença de um grupo ou de uma multidão de pessoas, a necessidade de aprovação pode ser especialmente forte. Por vezes, esta necessidade manifesta-se como uma ansiedade social que prejudica a nossa capacidade de florescer. Ao fazer um discurso ou apresentação, ficamos tensos e nervosos e incapazes de dar o melhor de nós. Nas reuniões sociais ficamos estranhamente constrangidos e incapazes de agir com espontaneidade natural. E o pior de tudo, a ansiedade social que está por detrás de uma necessidade excessiva de aprovação de grupos inibe-nos de seguir a nossa consciência, ou mesmo quando sabemos que o que estamos dizendo ou fazendo é errado, seguimos timidamente a multidão. Segundo o filósofo estoico Epicteto, para domar esta ansiedade social deveríamos refletir sobre a natureza de uma multidão. Pois como afirmou Epicteto a respeito do indivíduo socialmente ansioso, e ele não sabe o que é uma multidão, ou os aplausos de uma multidão, e o que é o elogio da massa popular, e que valor ele tem na vida, estes são coisas que ele não conhece nem nunca estudou. Então aqui ele está fadado a tremer e empalidecer. Epicteto, Discursos, Fragmentos, Manual. A maioria das pessoas se relaciona com uma multidão como se ela fosse uma entidade independente, portanto, naturalmente ficam intimidadas por sua presença. Contudo, na realidade uma multidão nada mais é do que um conjunto de indivíduos reunidos num local ou então unidos por um sentimento comum. Quando estamos na presença de uma multidão, se nos treinarmos para ver e nos relacionarmos com indivíduos isolados, em vez de com a multidão como um todo, será muito mais fácil diminuir uma necessidade ansiosa de aprovação. Pois assim como deveríamos ser indiferentes à aprovação de um único indivíduo que não respeitamos, o mesmo se aplica a um conjunto de indivíduos que por acaso estejam reunidos. Ou como escreveu o filósofo e estadista romano Cícero, o que poderia ser mais absurdo do que supor que as mesmas pessoas ignorantes e comuns que você despreza, quando tomadas uma por uma, têm maiores consequências quando tomadas em conjunto.
Cícero, disputas tusculanas em alguns casos, porém, um grupo ou multidão é composto por indivíduos com mentes impressionantes e personagens admiráveis. No entanto, mesmo numa tal situação, o que tais indivíduos pensam de nós não está sob o nosso controle e, por isso, não deve ser a nossa preocupação. Tudo o que podemos fazer é comportar-nos com integridade e tentar abster-nos de fazer qualquer coisa que mereça desdém, e depois aceitar graciosamente quaisquer opiniões que eles formem sobre nós. Ou como afirmou Epicteto, e nenhum homem bom fica triste ou geme, ninguém chora, ninguém empalidece e treme e diz, como ele me receberá, como ele me ouvirá. Escravo, ele agirá como achar melhor. Por que você se preocupa com os negócios de outras pessoas? Epicteto, discursos além de moderar nossa necessidade de aprovação social, superar o medo da desaprovação, do ridículo e da rejeição também promove a vida. Precisamos ser capazes de manter um estado de calma indiferença quando atacados pelas ferroadas do desprezo de outras pessoas, seja online ou no mundo real. Epicteto aconselhou que quando somos alvo do desprezo de outra pessoa, a primeira coisa que devemos fazer é fazer uma pausa e respirar fundo antes de reagir, pois as reações imediatas ou reflexivas são muitas vezes autodestrutivas. Se pararmos um momento para nos recompor, seremos livres para escolher uma resposta adequada à situação. A liberdade humana envolve a nossa capacidade de fazer uma pausa entre o estímulo e a resposta e, nessa pausa, escolher a resposta na qual desejamos exercer o nosso peso. Rollo Mai, The Courage to Create, ou como Epicteto observou, lembre-se de que você é insultado não pela pessoa que o ataca ou abusa de você, mas pela sua opinião de que essas coisas são insultuosas. Então sempre que outro te provocar, procure acima de tudo não se deixar levar pela impressão, pois se você atrasar as coisas e ganhar tempo para pensar, será mais fácil obter o controle de si mesmo. Epictetus, enxeridiam uma das maneiras mais poderosas de responder a insultos ou ridículo é ouvir como uma pedra. Isto envolve reagir à pessoa como uma pedra reagiria. Em outras palavras, é não reagir de forma alguma. Deixamos que suas palavras caiam em ouvidos surdos, cuidamos de nossos negócios e fingimos que a outra pessoa não existe. Esta resposta é eficaz por duas razões. Em primeiro lugar, quando alguém nos insulta ou ridiculariza, uma das coisas que deseja é provocar uma reação. Eles querem sentir que suas palavras têm poder sobre nós. Ao ouvirmos como uma pedra, evitamos satisfazer a sua vontade de poder e mostramos-lhes, sem fazer nada, que as suas provocações são mesquinhas e incapazes de nos comover. Em segundo lugar, como os nossos pensamentos e emoções são influenciados pelas nossas ações, ao reagirmos como uma pedra, tornamo-nos internamente como uma pedra. Vê a marca de uma grande mente superar os insultos. O tipo de vingança mais humilhante é tratar o adversário como se não valesse a pena se vingar. Os grandes e nobres são aqueles que, como uma fera senhorial, ouvem indiferentes os latidos dos cachorrinhos. Sêneca, on anger, ou como Epicteto explicou, o que significa ser abusado. Vá até uma pedra e submeta a abusos, que efeito você produzirá? Pois bem, se você ouvir como uma pedra, o que será capaz de alcançar alguém que abusa de você? Epicteto, discursos. Outra estratégia é responder ao desprezo com humor. O humor dissipa a tensão da situação, mostra a outra pessoa que não vamos nos rebaixar ao nível dela e responder da mesma forma à sua vileza, nem alimentar as chamas de sua raiva. Uma observação especialmente espirituosa pode até transformar um inimigo em amigo. Mas talvez o mais importante seja que o humor gera poder, e pois é característico dos poderosos divertirem-se com aqueles que os maltratam. Ou, como observou Sêneca, alguns ficam ofendidos se um cabeleireiro os empurra, eles veem um insulto no mau humor de um porteiro, na arrogância de um atendente, na arrogância de um manobrista. Que risadas essas coisas deveriam provocar! Com que satisfação sua mente deveria se encher quando você contrasta sua própria paz mental com a inquietação em que os outros cometem erros. Sêneca, sobre a constância do homem sábio. O filósofo Diógenes era um mestre na arte de usar o humor para adoçar seu relacionamento com pessoas desagradáveis. Ao ser insultado por um homem careca, Diógenes respondeu: não vou insultá-lo em troca, mas simplesmente parabenizar seu cabelo por ter fugido de uma cabeça tão maligna.
Outra vez, alguém lhe informou que um colega filósofo estava falando mal dele, e então Diógenes respondeu: "E isso não é de admirar, já que ele nunca aprendeu a falar bem." Quando questionado por um grupo de homens, Diógenes gritou de volta: "Oh, venham aqui, homens." Ao se aproximarem, Diógenes os dispensou casualmente, dizendo: "Os chamei os homens, não a escória." Ocasionalmente, porém, o humor que usamos deve ser dirigido a nós mesmos. Pois às vezes os insultos contêm núcleos de verdade. Em vez de nos ofendermos com insultos que atingem o alvo, é muito melhor reconhecermos que, como todas as outras pessoas, temos falhas, peculiaridades, fraquezas e pontos cegos que podem e devem ser objeto de humor. Se pararmos de nos levar tão a sério e desenvolvermos uma humildade saudável, poderemos rir com a pessoa que está rindo de nós, e assim, arruinar suas tentativas de nos perturbar. O filósofo francês Montaigne escreveu que um objetivo digno é o ser igualmente risível e capaz de rir. O Montaigne, Essias. Sêneca observou que ninguém é ridículo quando consegue rir de si mesmo. Sêneca, sobre a firmeza do sábio, enquanto Epicteto afirmava: "Se você ouvir que alguém falou mal de você, não dê desculpas pelo que foi dito, mas responda: evidentemente ele não sabia do meu outro falhas, ou ele não teria falado apenas das que fez." Epictetus enxeridiam em última análise, porém, o maior antídoto para nos preocuparmos demais com o que as pessoas pensam de nós é cultivar a confiança em nós mesmos. Se formos inseguros e atormentados por sentimentos de inferioridade, seremos servilmente dependentes da aprovação de outras pessoas e teremos sempre medo do seu desprezo. Se, por outro lado, concentrarmos o nosso tempo e energia no fortalecimento da mente e do corpo, na melhoria do nosso caráter, na realização dos nossos objetivos e na construção de uma vida da qual nos orgulharmos, então o que os outros pensam de nós, seja bom ou mal, será cair no reino da insignificância. Ou, como afirmou Epicteto, se você alguma vez se sentir tentado a buscar aprovação externa, perceba que comprometeu sua integridade. Se você precisar de uma testemunha, seja você mesmo. Obrigado por assistir.